No ar. O programa do Sismusa. O programa do Sismusa. Um programa sob a responsabilidade do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Helena. Bom dia a todos os servidores públicos e ouvintes que acompanham a programação da Rádio Comunitária Liberdade FM neste sábado, dia 12 de março de 2016. No programa de hoje, queremos inicialmente repassar a todos os servidores o edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária, onde a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Helena, Paraná, Sismusa, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela letra B do artigo 29 e pelo artigo 14 do Estatuto Social da entidade, convoca todos os filiados para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em primeira convocação às 19 horas, com presença de no mínimo a metade dos filiados efetivos e em segunda convocação às 19h30 horas, com qualquer número de filiados no dia 31 de março de 2016, no auditório da sede do Sismusa, a Rua Minas Gerais, número 1654, com a seguinte ordem do dia. A pauta: primeiro, prestação de contas da movimentação financeira referente ao período de março de 2015 a fevereiro de 2016, de acordo com o estabelecido no artigo 12 e 13 do Estatuto Social do Sismusa. Segunda, a aprovação da pauta de reivindicações para o ano de 2016. Terceiro, assuntos gerais. É muito importante ressaltar que essa Assembleia Geral Ordinária é realizada todos os anos no mês de março e está prevista no Estatuto do Sismusa, onde é realizada a prestação de contas do exercício financeiro do sindicato, de toda a arrecadação e de todos os gastos realizados pela entidade sindical, que representa todos os servidores de nosso município. Além da prestação de contas, nesta mesma Assembleia é aprovada a pauta de reivindicações, que depois é enviada à administração municipal. Nesta pauta são colocadas todas as reivindicações enviadas e discutidas pelas diversas categorias que compõem o quadro de profissionais da administração pública de nosso município. Todos os anos é feita uma revisão da pauta do ano anterior e verificado o que foi realizado pela administração. Caso não tenha sido colocado em prática, os itens da pauta geralmente continuam e vão sendo acrescentados novos itens, conforme as reivindicações de cada categoria, ou mesmo as reivindicações que são coletivas, ou seja, que vão atender a todos os servidores. Por isso, é muito importante que os profissionais discutam as reivindicações específicas de sua área de atuação para que possam ser colocados na pauta. Por exemplo, algumas categorias possuem um piso inicial diferenciado, exercem a mesma função e recebem valores diferentes. É o caso das enfermeiras. As profissionais que estão exercendo suas funções e foram contratadas pelo emprego público nas estratégias de saúde da família recebem atualmente R$ 2.722,43. Já as enfermeiras que foram contratadas pelo teste seletivo recentemente recebem R$ 3.168,31. A grande dúvida é: por que essa diferença de salário? Por isso, é imprescindível que essa informação seja repassada a todos e a discussão ampliada na busca de um consenso entre servidores e administração. O primeiro item da pauta dos últimos anos foi a reposição salarial e a antecipação da data base. Esse item foi colocado em prática no início deste ano, sendo que com a antecipação da data base, que era no mês de maio e a partir do ano de 2016 passou a ser no mês de janeiro, o acumulado do INPC, que é o índice utilizado pela administração para a reposição inflacionária, nos últimos 8 meses foi de 5,69%. Muitos servidores ainda questionam por ter sido um índice baixo, porém, já explicamos que a administração não repassou nada
além da inflação acumulada nos últimos 8 meses. E como os meses de janeiro, fevereiro e março do ano passado já haviam sido repassadas no período anterior, e o mês de dezembro, para que o cálculo pudesse ser aprovado antes do recesso da Câmara de Vereadores, ficou para o próximo período, que será de 12 meses, contando sempre de dezembro a novembro de cada ano. Porém, o piso nacional do magistério, que não foi atingido com o percentual dado, precisou ser completado. No segundo item da pauta, os servidores aprovaram no ano passado que fosse feita a escala de férias e licença-prêmio. O gozo das férias e da licença-prêmio é um direito de todo servidor, devendo dessa forma a administração organizar a escala para o gozo das mesmas, na finalidade de que não haja maiores prejuízos aos servidores. Um fato que vem ocorrendo é que muitos servidores estão reivindicando que a licença-prêmio seja paga em espécie, já que o nosso estatuto permite. O que precisa ser definido e a administração precisa explicar é o porquê alguns servidores recebem e outros não, apesar de ser feito o pedido. Outro item que fez parte da pauta do ano passado e que ainda não foi colocado em prática é o planejamento e hora atividades dos CMEs. As educadoras infantis necessitam ter o tempo para realizar o planejamento e as garantias estão previstas em lei, e assim como as escolas devem ter as horas atividades. Continuará fazendo parte da pauta o planejamento e cronograma para a realização de cursos de aperfeiçoamento. De acordo com o estabelecido em lei, os cursos de aperfeiçoamento são constantes e a administração municipal dispõe de recursos específicos para promover cursos, treinamento e atualizações de todos os servidores públicos municipais. O sindicato tem realizado vários cursos com a participação de um grande número de servidores. Porém, alguns servidores não fizeram os cursos. É muito importante que haja um cronograma planejado conjuntamente com a administração e o sindicato, para que todos os servidores possam participar, sendo que há essa previsão de recursos para tal fim. Um item bastante discutido e que durante muitos anos fez parte da pauta refere-se ao reenquadramento das educadoras infantis. As servidoras reivindicaram, durante muitos anos, o cumprimento do piso nacional de acordo com o estabelecido na Lei Federal número 11.738/2008, que estabeleceu um piso salarial profissional nacional, segundo o qual todo ente da federação deve fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. O piso salarial profissional nacional deve ser aplicado no vencimento inicial das carreiras dos profissionais da educação, de forma a preservar a estrutura das tabelas salariais fixadas pelos planos de carreiras. Por sua vez, os planos de carreiras devem contemplar progressão salarial dos profissionais do magistério, considerando a titulação, a experiência, o desempenho, a atualização e o aperfeiçoamento profissional, nos termos do artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A reivindicação das educadoras infantis refere-se principalmente ao fato de que seja solucionada a situação de estarem trabalhando na educação infantil e excluídas do quadro próprio do magistério. Como as reivindicações não foram atendidas, ficaram só na promessa, o Sismusa já ajuizou ação judicial e, por esse motivo, esse item não fará mais parte da pauta, apesar de não ter sido atendido, e as servidoras aguardarão o resultado da sentença judicial. Com certeza, um dos itens mais polêmicos e que os servidores ainda aguardam é a reativação do Fundo de Previdência Social. Com a extinção do FUNPREV, os servidores passaram a contribuir para o INSS. Com isso, as aposentadorias não são integrais, devido ao fator previdenciário, ao teto máximo e a todas as outras desvantagens que os servidores públicos estatutários estão tendo por estarem
contribuindo com o fundo do setor privado, mesmo sendo estatutários. É unânime entre os servidores a reivindicação para que possam ter suas aposentadorias garantidas e integrais. Por isso, reivindicam a volta de um fundo próprio de aposentadoria. E esse item continuará fazendo parte da pauta, mesmo porque a atual administração nomeou comissão para estudos, pagou a Caixa Econômica Federal para realizar o cálculo atuarial, e tudo isso, até o momento, não deu em nada. Só gastos e resultado que é bom, nada. Todos os servidores sabem que no ano de 2008 foi aprovada a lei que criou o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos municipais do quadro geral, que até então não eram valorizados pelos cursos realizados, e que, com isso, houve grande avanço, passando assim muitos servidores a ter valorização em suas carreiras. Porém, em 2008, por ser o ano de eleições municipais, o tempo para a discussão e aprovação foi curto, e com isso muitas falhas ocorreram, e se faz necessário a revisão do Estatuto e do plano de cargos, carreiras e salários do quadro geral e do magistério. No ano de 2008, quando foram realizados os enquadramentos de todos os cargos, a extinção de alguns, o agrupamento e a transformação de cargos. Os atendentes de PS, auxiliar de biblioteca e contínuo foram transformados em agentes administrativos. Porém, o salário base deste novo cargo, apesar das reivindicações da época, ficaram abaixo, inclusive dos agentes de serviços gerais, e durante todos esses anos colocou-se na pauta o item solicitando a revisão e a atualização do salário base dos agentes administrativos. E como esse item ainda não foi atendido, deverá continuar na pauta, se assim os servidores da categoria e os demais servidores aprovarem. A classe das auxiliares de enfermagem reivindicam há muito tempo que seja passado para o cargo de técnica de enfermagem, pois a função do auxiliar não existe mais, e todas já concluíram o curso técnico e nos atendimentos que as mesmas realizam aos pacientes é de competência técnica, pois a profissional de auxiliar limita muito os procedimentos que necessita ser realizado no atendimento aos pacientes. As 30 horas semanais podem ser realizadas desde que a administração municipal faça as adequações necessárias. A lei própria, a exemplo do sistema privado e também da grande maioria dos municípios. Portanto, o enquadramento das auxiliares de enfermagem para técnicas em enfermagem e a municipalização das 30 horas semanais também deverão continuar na pauta. O auxílio natalidade sempre foi pago às servidoras públicas e ou esposas de servidores públicos quando houver o nascimento de um filho, no valor de um salário mínimo da tabela de vencimentos da administração municipal. Porém, em 2008 foi retirado sem justificativa nenhuma e continuará na pauta se for aprovado pela maioria. A licença maternidade de 6 meses já é lei e a grande maioria dos municípios e estados já cumprem, necessitando que nosso município também faça essa adequação. O auxílio transporte está definido no artigo 76 da Lei Municipal 1759/2008, em seu parágrafo 2º. Porém, como depende de legislação específica, que ainda não foi regulamentada, muitos servidores que necessitam de deslocamento não estão recebendo o citado auxílio, tendo assim prejuízo por não estar recebendo o auxílio. Por isso, como não houve o atendimento desse item da pauta e nenhuma resposta ao solicitado pelo sindicato, considera-se que, esgotadas as vias administrativas e o não atendimento da regulamentação da lei que paga o auxílio transporte, o Sismusa ajuizará ação para que todos os servidores tenham seus direitos garantidos. Uma reivindicação de muito tempo e que infelizmente ainda não foi atendida refere-se ao pedido dos servidores e seus familiares, querendo um plano de saúde onde possam ter toda a família amparada.
E também um auxílio alimentação para todos os servidores públicos, pois pesquisa realizada nos vários municípios da região constatou-se que a maioria deles pagam mensalmente como incentivo para os servidores que não faltam ao trabalho durante o mês vale alimentação. Para poder realizar o trabalho, agentes comunitários de saúde que residem no interior do município necessitam de transporte, sendo que atualmente estão pagando com os próprios recursos, que já são precários para realizarem o trabalho, por isso solicitam o auxílio transporte para agentes comunitárias de saúde, que são regidas pela CLT e não têm plano de cargos, carreira e salários. Ao desempenhar suas funções, muitos servidores trabalham além das horas consideradas normais, gerando assim horas extras. Os servidores reivindicam que sejam pagas no mínimo 60 horas mensais, pois, de acordo com o artigo 69 da Lei Municipal 1759/2008, será permitido até o limite de 2 horas por jornada. Os motoristas reivindicam que seja disponibilizado o maior número de profissionais para atender na área da saúde, pois por falta de profissionais, muitos motoristas, além das horas normais, fazem muitas horas extras, que não são pagas, pois ultrapassam a 40 horas mensais. E por esses motivos, acreditamos que o item das horas extras para os motoristas e quadro geral de 60 horas mensais também continuará na pauta. Os profissionais que trabalham como professores de educação infantil são regidos pela Lei 2280/2013, onde há uma disparidade enorme com relação ao avanço na tabela, no que se refere ao avanço vertical, onde a porcentagem pela formação, quando comparada com os professores do quadro próprio do magistério, é desproporcional, sendo que a formação e qualificação exigida são as mesmas e, por esse motivo, reivindicam a equiparação do salário de professor de educação infantil com o do magistério. É fundamental para o bom andamento dos trabalhos que os servidores estejam bem informados e possam, além de prestar serviços de qualidade, ter seus anseios profissionais e sociais atendidos, gerando assim um bom retorno para a administração, que estará oferecendo um atendimento com qualidade e eficiência para toda a população. Ressaltamos que é de grande importância que a pauta de reivindicações, após aprovada pelos servidores em assembleia, seja discutida pela administração e o sindicato, na finalidade de que sejam encontradas as melhores soluções para as reivindicações levantadas, garantindo que os direitos dos servidores sejam resguardados. Reflexão. Uma mensagem. Pense. Nunca desista de ser feliz. Existem pedras. Não desista de andar. Existem barreiras. Não desista de passar. Existem nós. É preciso desatar. Existe o desânimo. É a pior coisa que há. A estrada é longa. Não desista de chegar. Existe o cansaço. É preciso caminhar. Existe a derrota. Você nasceu para ganhar. Existe o desamor. É fundamental amar. Nunca, eu disse nunca, desista de seus sonhos e de lutar por aquilo que acredita, pois os erros servem para nos ensinar e não para nos desanimar. Parabéns aos aniversariantes da semana. Fazendo aniversário hoje, Pedro Weisman. Segunda-feira, dia 14, Graciele Alcará. Dia 15, terça-feira, Cleci Somavila e Juliana Raquel Alieve. Quarta-feira, dia 16, Luísa Bortolossi Pioner. Dia 17, quinta-feira, Cláudia Dunque Andres. Muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário. Nunca deixe que as tristezas do ontem, as preocupações com o amanhã, estraguem a felicidade do seu dia de hoje. Feliz aniversário! A todos uma boa semana
e até o próximo programa, se Deus quiser. Você acabou de ouvir o programa do Sismusa. O programa do Sismusa. Programa feito sob a responsabilidade do Sindicato dos Servidores Públicos de Santa Helena.